Estilos de customização para muscle cars. Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e já deixe o seu gostei. E ao final do vídeo, deixe seu comentário aqui que eu quero saber o que você achou desse conteúdo. E antes de tudo, eu gostaria de deixar claro que é difícil mapear absolutamente todos os estilos de personalização, customização existentes, pois a cada dia nasce um movimento diferente. Entretanto, eu vou relacionar aqui os mais comuns e que pode te dar aí boas ideias de qual linha seguir na customização do seu muscle car. Você pode muito bem seguir apenas um desses estilos que eu vou mostrar aqui para você, ou até mesmo misturá-los. No mundo da customização não há muitas regras. Porém, se o seu objetivo é ter um carro com um design coeso e que conquiste admiradores por onde passa, deve-se tomar alguns cuidados para que você não exagere e caia para o lado do tuning e acabe recebendo somente críticas das pessoas. E vai ficar aqui como indicação no card acima, é um vídeo que eu falei exclusivamente sobre tuning, e aí você pode conhecer um pouquinho da minha opinião, o que eu acho sobre esse estilo de movimento de customização, né? Vamos começar falando então do Pro Street. Eu trouxe aqui um desenho de um Maverick Pro Street para poder ilustrar esse movimento. E esse estilo ele se tornou muito popular entre os anos 80 e 90. E ele foi inspirado nas provas de arrancada que os muscle cars disputavam nos anos de 60 e 70. São carros com uma aparência de carro de corrida de arrancada, aquelas chamadas de drag races, mas que são legalizados para as ruas e têm uma dirigibilidade até razoável. Como o objetivo das drag races é o tracionamento em linha reta, esse estilo se caracteriza pelos pneus traseiros gigantescos e os dianteiros estreitos. Nesse Ford Fairlane vocês podem reparar bem que os pneus dianteiros são bem fininhos e os traseiros são bem gorduchos, né? Bem grandões. E as rodas ficam em torno ali do aro 14 ou 15, não costumam passar do aro 15, justamente para poder favorecer mais a borracha do que a parte da roda em si, né? O capô, muito comumente, ele apresenta ali alguns recortes, né, para entradas de ar, para saídas de blowers ou algumas deformações para poderem abrigar motores maiores ou mais preparados. E no caso desse Ford Fairlane, não sei se vocês vão conseguir ver, mas o capô ele tem algumas ranhuras ali que são justamente entradas de ar para um motor mais preparado. Os Pro Streets de visual menos exagerado são por vezes chamados de Street Rods, né? Então, muitos carros aí modificados, nesses programas que a gente gosta, de Discovery Turbo, eles seguem essa linha mais Street Rod, que é um carro mais para rodar na rua. Ele tem um visual que lembra um pouco de corrida, mas a pegada dele é muito street, é mais para a rua mesmo. Então, apesar do pneu traseiro ser maior do que o dianteiro, não é uma diferença tão brutal, estão vendo? Já são ali mais próximo dos carros comuns, né? E o rodar deles é muito mais confortável, o interior também é muito mais refinado, né? Então são carros ali justamente para poder rodar na rua. Então o Street Rod seria ali uma vertente dos Pro Streets, mas que são para rodar na rua. Próximo movimento, próximo estilo que eu vou falar aqui é o estilo Racer. Para ilustrar aqui também esse estilo, eu trouxe um outro projeto que eu fiz de um Puma GTB, um muscle car nacional, e que traz aí a pintura de corrida da equipe Puma, né? Então um amarelo ali com os detalhes pretos no capô e o símbolo da equipe Puma no capô também. Esse estilo ele engloba os carros preparados para competições. E nos Estados Unidos, onde nasceram os muscle cars, os dois estilos de competição que mais tinham eram os circuitos ovais, como o caso da NASCAR, e os circuitos mistos, que era justamente da competição da Trans Am, conhecido por esse nome. Então, os carros de estilo racer, inspirados na NASCAR, eles optavam por rodas de ferro, que sempre foram usadas nessa competição, inclusive são usadas até hoje. As rodas de ferro, apesar de serem as mais simples e as mais comuns,
elas são as mais robustas também, e justifica-se o uso dela nessas competições por causa disso, por causa da sua robustez. E não pense que pela roda de ferro ser a mais simples, que todas elas são baratas, né? Tem algumas que são até bem caras. Já o estilo Racer, que se inspira nas competições da Trans Am, eles são para as pessoas que buscam uma pegada mais de corrida de rua, né? Um flerte maior com essas corridas de rua do que com corridas em ovais. Então, acho que justamente por isso é um estilo de customização mais comum aqui no Brasil. Os carros com essa pegada mais de Trans Am, de Road Race, do que uma pegada NASCAR. E eles se caracterizam pelo uso de rodas de liga leve clássicas. Aqui você já pode ver que há uma diferença grande para os inspirados da NASCAR, apesar de os dois serem estilos de corrida, né? Você tem uma diferença grande aí nas rodas. Muitos muscle cars de hoje preparados para os track days se inspiram nessas duas linhas que eu apresentei para vocês, tanto a Racer Trans Am quanto a Racer NASCAR, tá? E ambos, né, desses estilos acabam abusando dos gráficos, adesivos, números, cores chamativas, tudo isso que remete à corrida. Alguns inclusive chegam a substituir janelas e faróis por peças de acrílico e plástico, respectivamente, para prover maior segurança e até mesmo alívio de peso nas corridas, né? Como o grande foco é corrida, então o objetivo é deixar o carro mais leve possível. Por vezes esses carros também têm scoops no capô, saias para lamas alargados e um interior despojado ali que ajuda a completar o visual racer. Próximo estilo é o Pro Touring, também conhecido como Resto Mod. E tanto Pro Touring como Resto Mod são termos praticamente sinônimos e representam uma restauração de um carro clássico com upgrades modernos, então com rodas modernas, com faróis modernos, freios, né? A principal diferença entre esses dois termos aí é que o Pro Touring é um termo mais aplicado aos muscle cars, por isso é muito mais usado nos Estados Unidos. Já o Resto Mod, ele se refere a carros em geral, né? Então podem ser compactos, peruas, carros da década de 40, enfim. Qualquer carro que ele tenha ali que ele seja modernizado, né? Que tenha peças modernas. E justamente por isso eu vou usar aqui mais o termo Pro Touring. Como a gente está falando de muscle cars, eu vou focar mais em Pro Touring, mas entendam que são sinônimos, praticamente sinônimos. Se você for falar de alguma outra classe de carros que não sejam os muscle cars, você pode muito bem usar o termo Resto Mod. E por que esse estilo ele surgiu? Pelo seguinte motivo: com o tempo os discos de freio foram ficando mais eficientes, então eles ficaram maiores, mais potentes, e isso exigia que as rodas também ficassem maiores, pelo menos de 16 polegadas. E tanto é que hoje os carros, né, até mesmo os compactos, não são mais vendidos com rodas menores do que 15 polegadas. Isso se deve, né, à modernização dos discos de freio, dos sistemas de freio. E como os carros modernos já não usam mais rodas menores, começou a haver uma falta no fornecimento de peças para rodas menores, né? Então começaram a sumir do mercado rodas novas em dimensões de 14 e 15 polegadas, que eram as dimensões originais que os muscle cars tinham quando saíram de fábrica e eram também as usadas nas corridas, nas competições, né? Rodas de aro 14 e 15. Então, para suprir essa falta, o estilo Pro Touring ele acaba atualizando o visual do muscle car e usando rodas europeias ou outras releituras de rodas clássicas dos muscle cars americanos, só que em dimensões maiores, acima de 16 polegadas. E aqui nós podemos também incluir as rodas usadas pelos novos Dodge Challenger, Chevrolet Camaro e Ford Mustang. As rodas desses muscle cars atuais também nós podemos considerá-las como rodas para serem usadas no estilo Pro Touring. E obviamente que essa customização vai além das rodas e dos sistemas de freio. Ela engloba todo o carro,
ela é muito notada principalmente nos faróis e nas lanternas, né, que são substituídos ali por jogos de iluminação mais potentes, né? Então as luzes às vezes recebem luzes de LED, né? Os faróis, as lanternas têm lâmpadas ali melhores, né? Com uma superfície mais translúcida para poder justamente iluminar melhor. E o interior também recebe upgrades modernos, né? Bancos mais novos, volantes, todo um revestimento interno também. O motor, por vezes, muito comum isso, é um motor moderno também, um motor de um carro muito mais novo. Então tudo isso aí é o que faz esse carro ter um estilo de carro antigo, mas na prática ser um carro moderno, ter a dirigibilidade de um carro moderno, né? Ser um carro atualizado, né? Um carro com o conforto e as conveniências de um carro atual. Agora nós vamos falar do estilo lowrider. O estilo lowrider é muito mais do que um estilo, na verdade é um movimento. E esse movimento surgiu lá nos Estados Unidos com as minorias latinas, por volta da década de 30 e ganhou força principalmente no período do pós-guerra. Os mexicanos eles enchiam as suas barcas americanas com sacos de areia no porta-malas para que eles pudessem rodar ali o mais baixo possível, bem rente ao chão. E a característica mais marcante dos lowriders hoje em dia é a suspensão hidráulica, que permite que eles variem a altura de acordo com o acionamento de um botão. Então aqui para poder ilustrar eu trouxe uma imagem de um Commodore lowrider que eu fiz, um projeto, né? Então você percebe que ele usa um estilo de roda muito clássico dos lowriders, que são essas rodas jaiadas, e uma pintura bastante chamativa, que é esse tom de roxo. Os lowriders, como eu disse, eles têm uma pintura bastante extravagante. Então são pinturas muito brilhantes, às vezes tem muitos detalhes, muitas faixas. Costumam também ter pinstripes, que são aqueles detalhes de linhas bem fininhas, né, desenhados à mão. Os pneus geralmente são pneus bem borrachudos, assim, de perfil alto, que a gente chama, sempre com faixa branca, né, pneu faixa branca, aí varia às vezes de ser uma faixa mais grossa ou uma faixa um pouco mais fina. As rodas geralmente são de aro pequeno, rodas de aro 13 ou 14, e tudo isso ajuda para que o carro, quando ele está pulando, né, que alguns ficam quicando realmente no acionamento da suspensão, para que não sofra muito, então as rodas são menores, a borracha do pneu um pouquinho maior, justamente para ajudar a amortecer na queda do carro. E justamente por conta da sua origem, a grande maioria dos carros customizados são americanos e muitos deles são muscle cars, como surgiu lá nos Estados Unidos, né, nesse contexto que eu falei. Então a grande maioria dos lowriders são muscle cars. Os mexicanos preferem principalmente Chevrolet Impala e o Monte Carlo. E esse estilo é praticamente uma contracultura para os muscle cars, porque se os muscle cars buscam a velocidade e o alto desempenho, os lowriders focam no low e slow, naquele andar baixo e bem devagar. Preferem ali desfilar. Então, justamente por isso que é aí às vezes chamado como uma contracultura, né? Estilo que nós vamos falar agora, o Rat Rod. E esse é um dos ramos de personalização mais criticados pelos restauradores mais tradicionais, porque ele foi nascido de uma vertente de baixo custo dos hot rods, que estavam ficando cada vez mais caros de se customizar, né? Então sempre um hot rod buscava ali uma pintura mais detalhada, um interior totalmente refinado, mecânica extremamente refinada, trabalhada, então isso ficava muito caro. Então as pessoas que às vezes queriam focar somente no desempenho, não ligavam muito para as outras coisas, acabaram indo para o lado do Rat Rod. E esse estilo de customização se caracteriza por uma aparência inacabada. Ela é sem pintura, sem nenhum acabamento e às vezes é até enferrujada mesmo. Então não é ligado muito assim para a aparência estética. Mas justamente por isso ele acaba tendo um apelo estético também, que é o apelo do inacabado, né?
É importante ressaltar que nem todo carro enferrujado ou sem pintura é um rat rod, porque exceto pela aparência de lata velha, os rat rods costumam ser muito bem preparados, e é isso que os diferencia de carros mal cuidados. Às vezes eles têm alguns detalhes ali que os tornam únicos, né? Mecanicamente estão em ótimo estado, então é mais um estilo mesmo. Não são carros aí jogados às traças, eles estão enferrujados por uma questão de estilo. A carroceria, aqui no caso inacabada, é proposital e às vezes ela recebe até mesmo detalhes, né, de pintura. Muitas vezes a marca de ferrugem é simulada, não é uma ferrugem original. Às vezes a lata está em perfeito estado, mas é uma pintura que simula uma ferrugem. Isso às vezes acontece também. Já o interior, ele é bem espartano e, claro, depende muito do gosto do proprietário, mas geralmente ele é muito espartano, é bem simples mesmo, só com o essencial, né, os bancos, o volante, a manopla de câmbio e nada mais, às vezes um mostrador ou outro, é restrito ao original mesmo, e se aproveitam muitas peças, como placas, fivelas de cinto e tudo mais, para compor esse visual bem rústico do interior. Apesar de serem usados carros até os anos 60, qualquer carro pode se tornar um rat rod, até os modelos mais novos. Não é tão fechado assim quanto a isso. Mas, obviamente, como é um estilo mais associado aos carros antigos, então é difícil você ver um carro novo com essa pegada, mas acontece, tá? O estilo que nós vamos falar agora é uma customização clássica. Para ilustrar essa customização, eu trouxe aqui um projeto de um Dodge Charger nacional que eu fiz inspirado no Dodge Dart Charger que existiu lá nos Estados Unidos em 1965. Então ela é uma customização inspirada em um outro carro. E é basicamente isso que a customização clássica é. Eu falei dela em um vídeo que você pode estar conferindo aqui no card acima, um vídeo exclusivo falando só sobre customização clássica e entrando bem nos detalhes dela. Mas aqui nós vamos dar uma rápida pincelada. Ela é basicamente uma transformação de uma versão básica de um carro em uma versão esportiva ou luxuosa que ele poderia ter tido no passado ou não. Podemos pegar como exemplo os casos em que os donos de Mavericks e Opalas caracterizavam as versões básicas desses carros em GTs e SS, respectivamente. Como esse tipo de customização não tem um nome específico, eu acabei batizando de customização clássica, pois ela preserva muitas características originais da versão que serviu de inspiração para ela. Nos exemplos que eu citei anteriormente, do Maverick e do Opala, geralmente troca-se a mecânica e o visual dessas versões mais simples pelos usados nas versões esportivas, resultando em um carro com um visual bem original e se assemelhando bastante a uma versão esportiva de fábrica. Então você olha, né, para um Maverick GT, por exemplo, e você acha que ele é original de fábrica assim, mas não, quando você vai ver, na verdade ele foi customizado para parecer um GT de época, né? Da mesma forma, esse Chevrolet Impala aqui que eu estou trazendo, ele tá numa cor muito exclusiva, que era Evening Orchid, e ele não saiu de fábrica com essa cor, né? Então aqui foi usado uma cor da época muito rara para poder agregar mais valor ao carro, né? Então evita-se ao máximo nesse tipo de customização peças muito modernas ou que destoem da proposta clássica do projeto. Opta-se por peças de customização da época que eram usadas naquele período, peças, rodas, peças de acabamento, até mesmo cores. Foca-se no que era utilizado naquela época, naquele período em que o carro era vendido. E são esses aqui os estilos de customização dos muscle cars. Você por acaso acha que eu esqueci de algum? O que você achou desses estilos? Qual que você usaria para customizar o seu carro? Deixa registrado aqui para mim nos comentários que eu quero saber. Se você achou legal esse vídeo, curta aí
e compartilhe com os seus amigos também para ajudar o canal a crescer. É isso, galera. Muito obrigado, um abraço e até mais.